Olá, gente linda! Vamos tomar um café com o nosso Deus Pai hoje? Hoje nós estamos no dia 4 de setembro e o texto diz: a recompensa de não desistir. No livro de Marcos, capítulo 8, versículo 19, Jesus diz assim: quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam, 12. Amém? Aqui Jesus está se referindo à multiplicação, né, dos pães e dos peixes. E o autor vai nos dizer assim, olha, se você é uma pessoa que gosta de fazer trilhas e explorar a natureza, sabe que, ao contrário das ruas retas e pavimentadas, o solo nessas regiões é totalmente irregular. Por isso, além de tênis bem confortáveis, é necessário também uma visão bem aguçada para evitar pisar em falso, em algum buraco escondido pela grama alta e machucar-se. Bem? Então, você está fazendo um paralelo, né? Das estradas, né? Estradas de terra com uma estrada pavimentada. Isso me ensina algo. Na vida, nem sempre trilharemos caminhos regulares e pavimentados, né? É possível que você tenha trilhado caminhos tão difíceis até aqui que o fizeram pensar em desistir. Mas o que você precisa saber é que o destino que uma trilha leva pode ser tão recompensador a ponto de as dificuldades da caminhada se tornarem irrelevantes, perto da satisfação de alcançar o tão sonhado lugar de chegada. Olha que bênção, né? Que assim, a gente pode passar por lugares difíceis, por trilhas difíceis, passar por caminhos, né? Que tem dificuldades, que tem pedra, que tem areia, que tem buracos, né? Mas as dificuldades podem ser tão grandes, mas a gente pode, no final daquela caminhada, receber uma recompensa muito grande. Se a gente trazendo isso para a nossa vida, né? Para o nosso dia a dia. E a gente vai receber no final da caminhada uma recompensa abençoada de Deus, né? E aí diz mais, ó, não sei quais são as suas necessidades, os seus anseios, os seus sonhos, os seus projetos e até as suas dificuldades, né? Nós não sabemos, eu não sei qual a sua dificuldade, você não sabe qual que é a minha, você não sabe quais os meus sonhos e anseios, eu também não sei os seus, você não sabe quais são meus projetos, também não sei os seus, mas Deus sabe. Deus sabe quais são as nossas partes, coisas boas e as nossas coisas que não são tão boas, né? Deus conhece todas, né? O que passamos de bom e o que passamos de ruim. Aquela multidão estava faminta, né, diante de Jesus. Tinham feito um caminho difícil até ali. E os seus, né, aos seus olhos físicos, não conseguiam enxergar uma grande quantidade de pães e peixes, né, suficientes para alimentá-los. Mas, no partir dos 5 pães e dos 2 peixes, né, que Jesus tinha em mãos, aconteceu um milagre. Ele alimentou toda aquela multidão. E no final, ainda sobraram 12 cestos de pães. Então, assim, aqui Jesus fala que ele alimentou 5.000. Só que assim, ele fala 5.000 homens porque sempre contavam pelos homens. Mas com certeza tinha muito mais gente ali. Devia ter pelo menos umas 20.000 pessoas. Por quê? Porque 5.000 homens. Aí vamos supor que as suas esposas estavam ali. Esposa, ou mãe, ou irmã, estavam ali. Então já vamos contar mais uns 5.000 mulheres. E as crianças? Com certeza devia ter criança. Vamos contar que tenham 2 crianças para cada casal. Pelo menos umas 20.000 pessoas. Então assim, o milagre de Deus, ele é sobrenatural. A gente não consegue entender, né? Aí diz mais o autor, né? Sua vida não são as circunstâncias à sua volta. Entenda que, independentemente das dificuldades que você tem encontrado no caminho, se Jesus se faz presente, sempre haverá grandes milagres. Então, dependa de Jesus. Ande com ele, porque sempre haverá milagres no seu caminho. Continue, não desista, mesmo que esteja doendo, mesmo que seja difícil, não pare. Não pare, simplesmente continue. O final vai surpreender você, amém? Creia nas surpresas de Deus. E uma frase do autor diz assim: você não precisa ser forte o tempo todo. O que você não pode é desistir. Não desista. Devocional 248, leitura bíblica Salmo 108 e palavra-chave continue. Então aqui, se você quiser continuar lendo o texto, né, de Marcos 8. Se você quiser ler o Salmo 108, leia, porque é muito importante. Mas eu vou ler aqui um trechinho da passagem onde Jesus cita a multiplicação dos pães e dos peixes, né? Que eu acho mais interessante aqui para esse texto aqui, olha. Que aqui no versículo 8, no capítulo 8, ele citou, né? Ele citou sobre a multiplicação. E aqui
no capítulo 6, ele fala sobre a multiplicação, que aí diz assim, ó, a multiplicação dos pães e dos peixes, que está no livro de Marcos, capítulo 6, tá? Dos versículos 30 até, vamos ver aqui, até o 44, tá bom? Vamos ler aqui na Bíblia, ó. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhes relataram tudo quanto havia sido feito e ensinado. E ele lhe disse, vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não tinham pastor, né? E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram, é deserto este lugar e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhe respondeu, dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe, iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Os apóstolos perguntou para Jesus, né? E ele lhes disse, quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam, 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram repartindo-se em grupos de 100 em 100, de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou e partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem. Por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, né? E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens, assim, 5.000 homens. Aí quantas mulheres, quantas crianças, tinha muita gente ali, né? E qual que é o milagre aqui? Além de Jesus sustentá-los ali naquele momento, esses 12 cestos cheios de pão e de peixe que sobraram, tipifica que a gente vai ter alimento o ano inteiro. É só a gente crer e confiar em Deus, colocar nossa vida nas mãos de Deus, que Jesus vai multiplicar. Ele não vai deixar faltar o alimento na sua vida. Nem um dia, nem uma semana, nem um mês, nem um ano. Você vai ter suprimento para o ano todo. E todo ano a gente tem que renovar nossa aliança. Orar, clamar e depender de Deus. Então coloque as suas vidas na mão de Deus. Ouça, né? Aprenda os ensinamentos de Jesus no Novo Testamento. Peça para o Espírito Santo te guiar em todos os caminhos. Ore ao Deus Pai, dependa dele, peça sabedoria a ele para você conduzir a sua vida, para você não desistir e você confiar nele que o mais ele fará na sua vida. Ele tem toda a provisão para a sua vida. Que ele possa abençoar a sua vida e sua família, abençoar a minha vida e a minha família e nos ajudar a andar nos seus caminhos, crer e confiar nele. Porque Deus é o nosso Pai e ele tem o melhor para cada um de nós. Amém?